No dia 20 de março de 2026, algo profundamente simbólico acontece no céu. O Sol entra em Áries. E quando isso acontece, algo muito antigo na linguagem da astrologia se renova. A roda inteira do zodíaco retorna ao seu ponto de origem, como se o grande relógio simbólico do céu voltasse ao primeiro instante do tempo. Este é o início de um novo ano astrológico, um novo ciclo de experiências coletivas, um novo capítulo que começa a ser escrito não apenas no mundo, mas também dentro das pessoas. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Ele representa o nascimento, o primeiro impulso, a faísca que surge antes de qualquer criação. É o momento em que algo que ainda não existia começa, pela primeira vez, a ganhar forma. Mas o que torna este início de ciclo especialmente raro não é apenas o retorno do Sol ao primeiro signo. Existe algo mais acontecendo. Algo que transforma este instante em um verdadeiro limiar simbólico. O ano astrológico de 2026 nasce sob a regência de Marte, o arquétipo da ação, da coragem e do movimento. E, ao mesmo tempo, dois planetas que marcam ciclos profundos da história humana acabam de atravessar exatamente o mesmo ponto do céu, o grau zero de Áries, Saturno e Netuno. Quando dois ciclos tão diferentes se encontram no ponto do nascimento do zodíaco, algo extraordinário acontece. É como se o céu abrisse um portal de fogo, um instante em que antigos caminhos começam a se dissolver enquanto novas direções começam a surgir. E talvez por isso muitas pessoas estejam sentindo algo difícil de explicar nos últimos tempos. Uma inquietação silenciosa. Uma sensação de que algo dentro de si está esperando. Como se estivesse prestes a dar o primeiro passo em direção a algo novo. Se essa sensação também tem visitado você, saiba de uma coisa simples. Você não está imaginando. Porque alguns ciclos da vida não anunciam o seu começo com barulho. Eles se revelam como um chamado. E às vezes esse chamado aparece exatamente assim, no momento em que alguém encontra uma mensagem que parecia estar esperando por ele. Existe algo muito particular na energia de Áries. Antes de qualquer forma existir, antes de qualquer caminho ser traçado, antes mesmo de uma ideia se tornar realidade, existe um instante quase invisível em que algo simplesmente decide começar. Áries representa exatamente esse momento. É o ponto da primeira centelha. O instante em que a vida escolhe avançar. Quando o Sol entra nesse signo no dia 20 de março de 2026, a linguagem simbólica da astrologia nos lembra de algo muito antigo. O tempo não é apenas uma sequência de dias. Ele também se move em ciclos de consciência. E nesse momento específico, a roda inteira do zodíaco retorna ao seu primeiro grau. Como se o grande relógio do céu respirasse fundo e dissesse silenciosamente: o ciclo começa outra vez. Mas desta vez, existe um detalhe que muda completamente a atmosfera desse início. O ano astrológico de 2026 nasce sob a regência de Marte. Marte é o arquétipo da ação. Ele representa movimento, decisão, iniciativa. Não é uma energia contemplativa. Não é um tempo de esperar indefinidamente pelas condições perfeitas. Marte fala do momento em que algo dentro de você percebe que não pode mais permanecer exatamente no mesmo lugar. É o impulso que transforma a intenção em gesto. Enquanto alguns ciclos da vida convidam à observação e ao recolhimento, um ciclo marcado por Marte costuma trazer uma sensação diferente. É como se uma força invisível começasse a se mover por dentro, lembrando que certas portas só se abrem quando alguém tem coragem de dar o primeiro passo. Talvez por isso tantas pessoas estejam atravessando um período estranho nos últimos tempos. Uma mistura curiosa de inquietação e expectativa. Às vezes aparece como um cansaço que não é apenas físico. Em outros momentos, surge como uma sensação silenciosa de que algo dentro da própria vida está prestes a mudar de direção. Como se uma parte da alma estivesse observando o horizonte, esperando o instante certo para atravessar. E quando olhamos para o céu deste momento, percebemos algo interessante. O Ano Novo Astrológico de 2026 não chega de forma neutra. Ele nasce dentro de uma atmosfera muito mais intensa do que a maioria dos ciclos costuma trazer. Áries é fogo. Mas não é qualquer fogo. É o fogo do nascimento. O fogo que aparece quando algo precisa ganhar vida.
O fogo que aquece, ilumina e, ao mesmo tempo, exige coragem, porque todo começo verdadeiro traz consigo um pequeno risco. Um momento em que ainda não existe garantia de resultado. Existe apenas a decisão de caminhar. E talvez seja exatamente por isso que este novo ciclo esteja sendo descrito por muitos astrólogos como um portal de fogo. Não um portal que se atravessa com pressa, mas um limiar que pede presença. Imagine por um instante que o tempo realmente funciona como uma grande espiral. Ciclos se encerram, outros começam, e em determinados momentos raros da história, esses movimentos se alinham de uma forma muito particular. É exatamente isso que está acontecendo agora. O início deste novo ano astrológico acontece ao mesmo tempo em que outros ciclos muito mais longos começam a se mover no céu. E quando essas engrenagens profundas começam a girar juntas, a sensação dentro das pessoas costuma mudar. Algo começa a pedir movimento. Algo começa a pedir verdade. Áries fala de identidade. Fala do impulso de existir de forma autêntica no mundo. Ele lembra que cada pessoa carrega dentro de si uma centelha criativa única. Algo que não pode ser substituído por ninguém. Algo que precisa nascer. Mas todo nascimento tem um instante muito específico. Um momento em que a vida deixa de ser apenas possibilidade e começa a se tornar realidade. Talvez seja exatamente isso que este ciclo esteja despertando. Não necessariamente uma resposta imediata, mas uma pergunta. Uma pergunta simples, direta, e ao mesmo tempo profundamente transformadora. Se um novo ciclo realmente começou, qual é o primeiro passo que a sua vida pede agora? Não precisa ser um movimento grandioso. Áries raramente começa com grandes estruturas. Ele começa com um gesto que abre caminho para tudo o que virá depois. E às vezes o primeiro passo de um novo ciclo não aparece como entusiasmo. Ele aparece como uma pequena chama silenciosa dentro do peito. Uma sensação de que algo dentro de você não pode mais permanecer exatamente como estava. Se isso tem acontecido com você, talvez não seja apenas coincidência. Talvez seja o início do movimento. Porque quando um portal de fogo se abre no céu, ele não aparece apenas no mundo lá fora. Ele também se acende dentro das pessoas que estão prontas para atravessar. E este é apenas o começo, porque existe um motivo ainda mais profundo para que este momento esteja sendo visto como um dos limiares simbólicos mais importantes dos últimos tempos. Algo raro aconteceu, exatamente no ponto onde todos os ciclos começam. E quando compreendemos esse movimento, começamos a perceber por que este portal pode marcar muito mais do que apenas o início de um novo ano. Ele pode marcar o começo de uma nova fase da própria história. Existe um ponto muito particular no zodíaco que os astrólogos sempre observaram com atenção. É o grau zero de Áries. Na linguagem simbólica da astrologia, esse ponto representa o nascimento do próprio tempo astrológico. É como o primeiro instante de uma respiração cósmica, o momento em que algo novo atravessa o limiar entre o invisível e o mundo concreto. Durante muito tempo, esse ponto permaneceu silencioso, aguardando o movimento dos grandes ciclos. E então, algo raro aconteceu. Nos primeiros meses de 2026, 2 planetas que marcam processos profundos da história humana atravessaram exatamente esse ponto: Saturno e Netuno. Cada um deles carrega uma força muito diferente. Saturno fala de estrutura, de realidade, de responsabilidade. Ele é o arquiteto do tempo, o planeta que constrói aquilo que precisa permanecer. Netuno, por outro lado, pertence ao território do invisível. Ele fala de sonhos, visões, inspiração, espiritualidade e imaginação coletiva. Durante longos períodos da história, essas duas forças caminham separadas. Uma trabalha no mundo concreto, a outra inspira aquilo que ainda não possui forma. Mas quando Saturno e Netuno se encontram, algo curioso acontece. Os sonhos começam a pedir estrutura. Aquilo que antes parecia apenas uma visão distante começa a buscar existência no mundo real. E quando esse encontro acontece exatamente no grau zero de Áries, o ponto do nascimento do zodíaco, o simbolismo se torna ainda mais poderoso.
É como se o céu estivesse abrindo um novo capítulo. Como se uma nova página da história estivesse sendo escrita. Alguns ciclos da astrologia são lentos. Eles não produzem mudanças imediatas ou eventos isolados. Em vez disso, eles criam atmosferas que moldam décadas inteiras de experiência humana. Este é um desses momentos. Saturno e Netuno iniciando um ciclo em Áries sugerem algo muito específico. Ideias que estavam sendo gestadas silenciosamente começam a exigir movimento. Visões que pareciam distantes começam a pedir coragem. Sonhos começam a procurar quem esteja disposto a construí-los. Mas existe ainda um outro movimento acontecendo ao redor desse portal. Plutão acabou de iniciar sua longa travessia por Aquário, e Plutão raramente passa por um signo sem transformar profundamente as estruturas da realidade coletiva. Aquário fala de sociedade, tecnologia, comunidade, consciência coletiva e novas formas de organização humana. Quando Plutão atravessa esse território, estruturas antigas começam a perder força, enquanto novas possibilidades começam lentamente a surgir. Não é um processo rápido, mas é um processo inevitável. E quando observamos todos esses movimentos juntos, algo começa a se tornar claro. O início do ano astrológico de 2026 não está acontecendo em um céu comum. Ele está nascendo no meio de uma transição de ciclos muito mais amplos. Saturno e Netuno, abrindo um novo capítulo em Áries. Plutão iniciando uma transformação profunda em Aquário. E o Sol retornando ao primeiro signo do zodíaco, exatamente no meio dessa reorganização simbólica do tempo. É como se diferentes engrenagens do grande relógio do céu começassem a girar ao mesmo tempo. E quando isso acontece, a experiência humana costuma sentir o reflexo desse movimento. Às vezes aparece como mudanças no mundo. Às vezes aparece como inquietações internas. Porque sempre que um novo ciclo coletivo começa a nascer, algo dentro das pessoas também começa a se mover. Talvez você já tenha percebido isso. Nos últimos tempos, muitas pessoas têm descrito uma sensação curiosa. Uma mistura de fim e começo. Como se certas estruturas da própria vida já não fizessem mais sentido da mesma forma, enquanto algo novo ainda está tentando encontrar sua forma. Essa sensação pode ser desconfortável às vezes, mas ela não é um erro. Ela é exatamente o tipo de experiência que costuma surgir quando estamos atravessando um limiar entre ciclos. Velhas formas começam a perder estabilidade. Novas possibilidades ainda estão se organizando. E no meio desse espaço, entre o que foi e o que ainda está nascendo, surge um território raro, o território do portal. É ali que o fogo de Áries se manifesta com mais intensidade. Não como destruição, mas como iniciação. O fogo de Áries não aparece apenas para queimar o passado. Ele aparece para iluminar o caminho do primeiro passo. E talvez seja exatamente isso que este momento esteja pedindo das pessoas. Não uma resposta perfeita. Não um plano completo. Mas coragem suficiente para reconhecer quando um ciclo realmente mudou. Porque existem momentos na história em que o tempo parece se reorganizar. Momentos em que as estruturas invisíveis que sustentam a experiência humana começam a se mover de maneira profunda. E quando esses momentos chegam, algo muito simples começa a ecoar dentro de cada pessoa que percebe esse movimento. Uma pergunta silenciosa. Se um novo capítulo da história está começando, qual é o lugar que a sua própria vida deseja ocupar dentro dele? Talvez essa pergunta ainda não tenha uma resposta clara. E está tudo bem. Alguns portais não exigem certezas, eles exigem presença. Respire fundo por um instante. Sinta o silêncio que existe antes de qualquer grande mudança. Existe uma diferença muito sutil entre esperar e preparar-se para atravessar. E talvez este seja exatamente o lugar em que você está agora. No limiar, entre o ciclo que terminou e o primeiro passo de algo que ainda está começando a nascer. E quando um portal se abre, existe sempre um instante muito particular. Um instante silencioso que acontece antes da travessia. É o momento em que alguém percebe que o ciclo realmente mudou. Não porque alguém explicou, não porque existe uma prova visível, mas porque algo dentro simplesmente reconhece. O Ano Novo Astrológico de 2026 nasce exatamente nesse tipo de limiar. O Sol retorna ao primeiro signo do zodíaco.
Marte colore o ciclo com coragem e movimento. Saturno e Netuno inauguram um novo capítulo no grau zero de Áries. E Plutão começa a transformar profundamente as estruturas da consciência coletiva em Aquário. Quando tantos ciclos começam ao mesmo tempo, a história raramente continua exatamente da mesma forma. Algo muda. Às vezes primeiro no mundo, às vezes primeiro dentro das pessoas. E talvez seja por isso que você chegou até aqui. Porque algumas travessias não acontecem em multidões. Elas acontecem em silêncio, dentro de cada pessoa que percebe que o tempo mudou. Respire fundo por um instante. Permita que o corpo desacelere um pouco. Não existe pressa para atravessar um portal. Existe apenas presença. Talvez algumas coisas precisem ficar para trás. Talvez certas versões antigas de quem você foi não atravessem esse novo ciclo com você. E isso não significa perda. Significa transformação. Antes de terminar este encontro, existe um gesto simples que pode selar este momento. Se você sente que esteve conscientemente presente neste limiar, escreva nos comentários apenas uma palavra. Início. Não como um comentário comum, mas como um selo. Uma pequena declaração de que você reconheceu este portal e escolheu atravessá-lo com consciência. E se caminhar por esse tipo de reflexão também fizer sentido para você, pode se inscrever no canal. Não como obrigação, mas como quem decide continuar explorando esses limiares do tempo e da consciência. Alguns ciclos começam silenciosamente. E às vezes, tudo o que o universo pede de nós nesse primeiro instante é coragem para dar o primeiro passo. Que este novo ciclo traga clareza para os seus caminhos. Coragem para as escolhas que pedem movimento. E presença suficiente para reconhecer quando a vida abre um novo portal diante de você. Nos vemos na travessia.